Linhas Enviesadas, programa feito pelos fundadores da revista Devaneio, com a presença de convidados, onde se falará de arte política e se dará palco aos eventos e aos destaques da nossa cidade. Pelas vozes de Gonçalo Naves, Gil Gonçalves, João Soares e Miguel Silva. Olá a todos, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, consoante o fuso horário em que nos acompanham. Nós que somos ouvidos em várias latitudes de Sines, não é? De Sines e Porto Covo, e hoje temos de volta o João Soares, temos Coro novamente, ele que esteve ausente no cumprimento de obrigações académicas. Mas já estou despachado. Correram bem, não é? Exatamente. Agora só para a Devaneio. Agora podes dedicar-te ao que realmente interessa, e hoje temos um programa especial em que temos mais um convidado, e é uma grande sorte podemos ter, há 15 dias atrás, um convidado como o Prazo, e hoje um convidado como o Sr. Francisco de Ló Pacheco, a quem desde já muito agradecemos a cordialidade e o interesse que prontamente se manifestou interessado em vir aqui debater connosco uma série de temas sobre Sines, não é? Porque Sines, esta semana, esteve nas bocas do mundo. Não é verdade? E não esteve nas bocas do mundo graças àquela declaração daquele comediante, não é? Isso foi um pequeno pormenor, mas nós, de facto, juntos conseguimos perceber uma série de notícias que vieram a público esta semana a respeito de vários investimentos, várias iniciativas, várias atividades em Sines, como, por exemplo, as novas obras no Porto de Sines, a expansão do Porto. Exato. As declarações a respeito da possível construção da fábrica de hidrogénio, o turismo também, o aumento de camas, até a própria possibilidade de se expandir a rede ferroviária de Sines para Grândola, de Grândola para Sines, que foi uma declaração que também veio a público, e portanto nós achámos interessante vir aqui falar um bocadinho hoje com o Sr. Pacheco, ou melhor, vir na volta a ouvir aquilo que o Sr. Pacheco tem a dizer sobre a identidade de Sines. Porque Sines foi durante muitos anos uma vila pescatória. Depois, a partir dos anos 70, sensivelmente, passou de vila pescatória para vila e depois cidade industrial. E Sines, portanto, tem sido, desde há algum tempo, um polo industrial. E a nossa grande questão é o que é que Sines vai ser no futuro. Sines hoje é conhecido, se calhar, sobretudo por ser um polo industrial. O que é que Sines vai ser no futuro? E, portanto, se calhar é esta a primeira questão que eu lanço aqui para a mesa, e se calhar para o Sr. Pacheco, para onde é que vê Sines encaminhar-se no futuro? Para onde é que a gente vai? É essa a questão. Eu agradeço o convite que me fizeram para estar aqui convosco, para conversar um pouco sobre a nossa terra. O tal 97, que é o tal ano que vocês nasceram. Exatamente. E o ano que eu saí da Câmara, no final do ano. Também é o ano que Sines passa à cidade. Também 97 Sines passa à cidade. E a questão que se coloca, estas notícias que vieram agora, e que são velhas, não é? Essas sendo notícias de agora, são notícias já de compreensões do problema da nossa terra já antigas. E de Sines ser uma terra de pescadores também foi até, porque nós antes também tivemos uma componente industrial muito forte, não é? Só vocês, tendo em conta a vossa reduzidade, não temos grandes memórias. Eu recordo-me, por exemplo, de que na minha juventude havia aí umas boas dezenas ainda de fábricas e pequenas fábricas de cortiça, né? E antes de mim ainda havia mais, né? E antes disso, já por altura do início do século passado, discurso na Assembleia, no Parlamento da altura, sobre a necessidade de construção de um porto em Sines que fosse capaz de receber os grandes vapores que vinham buscar cortiça para levar para a Inglaterra. Portanto, esta componente já são coisas que têm alguns séculos de existência. Nós tivemos uma componente de uma terra muito rural e pescatória, depois tivemos uma componente industrial muito forte a partir de meados do século XIX, que durou até meados do século XX, e depois tivemos aquele períodozinho, como disseste há pouco, um período turístico, que, digamos, com o decréscimo da cortiça, que foi mais ou menos ao mesmo tempo que a transformação na componente da pesca das armações para as tarneiras. Acompanha quase a mesma coisa, não é? Quando as armações deixam de existir e começam a surgir as tarneiras, já com os barcos a motor, já com as redes de cerca, etc., acompanha quase ao mesmo tempo que o declínio da cortiça. Portanto, surge a pesca com mais força industrial e surge depois uma componente turística que teve algumas expressões importantes cá em Sines. Foi a componente do parque campismo, que veio logo nos anos 60. Foi a Malhada que veio nos anos 60, foi aqui o Abimar que veio nos anos 60, portanto há um conjunto de unidades hoteleiras que surge nessa altura, até o São Rafael nessa altura era importante. Exatamente. Sim. O São Rafael era muito importante nessa altura, tinha cá figuras gradas da nação que vinham cá passar férias. Não é? Ainda hoje vêm algumas, se calhar. Ainda hoje vêm algumas.
para o São Rafael, que já não é São Rafael. Já não é São Rafael, exatamente. Isso é a casa do médico São Rafael. Exatamente. Né? Mas para onde é que a gente vai é uma boa pergunta, tendo em conta os desafios que a gente hoje tem. Né? Eu diria assim, nós temos a sorte, tivemos o azar em 1970, provavelmente, de ter uma decisão do governo fascista, do Caetano e do Salazar, de a segunda refinaria que o país necessitava vir para Sines. O país tinha Cabo Ruivo na altura, Cabo Ruivo não chegava já para os consumos de combustíveis que nós necessitávamos, havia necessidade de uma segunda refinaria e calhou-nos em sorte uma segunda refinaria. Calhou-nos em sorte, ou em azar, uma segunda refinaria que teve associado um porto, terminal, nós ali demos derramas, e associado a uma petroquímica. Exatamente. Este era o complexo industrial de 1970, que começou em 1970 e em 1961 com o Gabinete de Medicina. Estes anos todos que passaram, nós temos agora perante uma situação extremamente, para mim, extremamente agradável, não é? Que é o mundo inteiro que quer acabar com os combustíveis fósseis. Quer acabar com o cartão, quer acabar com o petróleo, quer acabar com isto tudo. E isto significa que a gente vai ter que pensar noutra coisa, de outra maneira, sobre a nossa terra. Exatamente. E nós temos que dar esse tipo de orientação à nossa Câmara. Nós temos que discutir com a nossa Câmara e temos que dar. Olha, nós pensamos assim. Claro. Nós achamos que isto está assim, veio assim até agora, mas há que progredir no outro rumo e há que aproveitar esta onda. Porque a última reconversão industrial que vocês não se lembram, mas que eu me recordo e que foi célebre no país, foi a reconversão industrial da Província de Setúbal, quando foi a Sete Nave, da reparação e construção naval, foi a Lisnave, da reparação e construção naval, foi a Siderurgia Nacional, foram os adubos e foi uma série de fome, de miséria, exatamente, de famílias também. Ficou célebre o bispo Dom António Martins pela sua preocupação em relação aos dezenas e milhares de trabalhadores que andavam sem rendimento e com fome em casa. Portanto, uma reconversão industrial, nós não teremos essa dimensão, mas tudo aponta para que haja necessidade de uma reconversão industrial aqui na plataforma industrial de Sines. Porque essa componente vai deixar de ter ligação. O Porto vai deixar de ter ligação com a plataforma industrial. Então, e será que pode haver interesse em Sines passar de um polo industrial para ser também, por exemplo, um polo cultural? Será que há essa possibilidade e esse interesse? Nós vamos ter que ter sempre. Nós temos uma plataforma industrial com infraestruturas que não há mais lado nenhum das países. As condições do Porto, sim. As condições do Porto e as condições da plataforma industrial. Né? Nós temos, e mesmo a nível europeu não há assim tantos lugares que tenham as mesmas condições nós temos uma plataforma naturais que se instalam. Com abastecimento de água, com energia elétrica, com estradas, com autoestradas, com tudo. Não? E isto é uma riqueza. Exato. Nós temos que ser, se calhar, mais exigentes no tipo de indústrias que queremos aqui instalar. Porque as outras que vieram, a gente não escolheu. Essas foram cá colocadas. Mas a partir de na altura já temos todas as condições para ser nós a dizer o que é que achamos que deve ser instalado. Porque os municípios têm força nessa reivindicação, não é? E de que forma é que podem ser instalados? Os municípios tiverem se o município, como eu sempre defendi, como continuo a defender, isso será sempre uma prática que eu entendo que deve ser constante nos dirigentes municipais. Têm que ser muito íntimos com a população, com os desejos da população, e têm que ter a população ao seu lado quando for necessário lutar para as coisas. Exatamente. Não pode chegar o ofício, a reivindicação, a deliberação do órgão A ou do órgão B e a entrega no secretário de Estado ou no ministro. É preciso ir mais longe a seguir. Isso era esquecer a população, não é? É preciso ir mais longe a seguir. O que é que elas querem? querem? Que as pessoas tenham ganhas para isso e estejam ganhas para lutar por isso. Não é? Como tantas vezes tivemos aqui em Sines. Sim. O Sr. Pacheco falou ainda há pouco das indústrias. As indústrias trazem para si externalidades negativas e externalidades positivas. Quais é que são as que mais valoriza? Acabou por responder, se calhar, um bocadinho já há pouco na sua primeira intervenção, mas como é que olha para este balanço que existe entre as externalidades negativas, que são aquelas que referiu, e as externalidades positivas, que é a geração de emprego e por aí fora? Como é que olha para essa dialética? Podemos colocar as coisas desta forma, não é? Nós recebemos isto que aqui está. Eu posso contar uma pequena... Eu creio que é importante dizer isto, até para que nós tenhamos a noção de que nem sempre os governantes do país têm atenção àquilo que são as vontades e as aspirações das populações locais. Mas, à parte essa situação,
por exemplo, o projeto de concessão do Complexo Industrial de Sines não previa a pesca. O Porto de Pesca desaparecia. Exatamente. E como é que desaparecia? E, ainda em 1978, já 4 anos depois do 25 de Abril, um despacho do governo, dessa altura do Mário Soares, mantinha a preocupação do Marcelo Caetano de que não era possível nem compatível a existência dos petroleiros com os marcos de pesca. Caetano dizia isto. O gabinete veio para cá vender essa ideia, né? Os pescadores vão ter que ir embora, vão ter que fazer a reconversão profissional, ou quem quiser continuar ligado à pesca vai ter que ir embora para Vila Nova, para a Rifana, para outro lado qualquer. Isto era lei cá em Sines, né? E a gente só toma uma noção mais concreta e mais consciente disto já depois do 25 de Abril de 77 e 78. Quando veio o tal despacho a dizer que novas embarcações para Sines têm que surgir. Eu estou a falar isto pela maneira que a gente tem de dar a volta à lei. A lei proibia o registro de novas embarcações em Sines, na capitania de Sines. É sempre bom arranjar uma maneira de dar voltas à lei, não é? Dá muito jeito. Comprava um barco, havia registado o Setúbal. Claro. Vinha para aqui pescar. Claro. Era para ver em Sines novas embarcações, por causa do complexo industrial, e ia-se registrar a Setúbal. Nós, por consequência disto, em 1980, 81, 82, quando a Ford Volkswagen diz que não, senhora, Deus, meus senhores, nós não vamos fazer uma fábrica de automóveis em Sines, o complexo de Sines fica sem saída. Não tem mais nada. Já tinha feito a refinaria, já tinha feito a petroquímica, tinha a central termoelétrica em construção e não havia mais indústrias para ver. Alimentou-se durante um tempo a hipótese de a Ford Volkswagen para Sines. Uma fábrica de automóveis para Sines. A Ford. Chegaram a ter ali chegou-se a fazer um campo de aviação quase aqui em Santo André, entre os limites de Sines e Santo André. Um novo aeródromo para os senhores da Ford e da região assim. Chegaram a ter habitações feitas especialmente para eles em Santo André, em vivendas feitas com o inventário científico. Sim. Mas a Ford foi embora. A Ford vai embora e o complexo não tem saída. Claro. O governo vai embora. Claro. E agora o que é que a gente faz? Já estava a dar conta do Orçamento Geral do Estado, né? A EDP era do Estado, a Galp era do Estado, a Petrogal era do Estado, as infraestruturas eram do Estado, o Porto era do Estado. Isto tinha começado na privada. A única coisa que o Estado português fazia no tempo do Marcelo Caetano era a infraestrutura portuária e as infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, etc. As indústrias eram para ser dos privados. Exatamente. A Petrogal era da CUF. Né? E a Petroquímica seria também depois do grupo CUF. Né? Mas com as nossas eleições de 1975 vem a banca e claro que a banca tem os mesmos donos, são os donos das grandes fábricas. E quando se analisam os bancos, nacionalizam-se as fábricas. Claro. E passa tudo para o Estado português. E o Orçamento Geral português está a construir isto diretamente. Né? Portanto, em 82, a Ford não vem e o Estado português não tem saída para isto. E também anda exaurido, não é? Não tem muito mais pois, para hoje em andar dia já não é assim. Não tem muito. Portanto, ou há investimentos estrangeiros, ou há um privado e vir para cima, ou não há nada. Que é o que acontece agora, não é? E aí avança a Câmara Municipal. Aí a gente avança. É o nosso momento de avançar. Agora é o nosso momento de avançar. Pede a toque de uma alternativa que a gente quer. Nós queremos uma alternativa ao pensamento e ao projeto inicial de Sines. E essa alternativa, primeiro de tudo, tinha que incluir o Porto de Pesca. Exato. Em segundo, tinha que incluir a Praia Abaixo da Gama. Estava para ver se era aterrada, toda esta baía era para ser aterrada, era para ter um casa que estava aqui a 50 metros de distância. Então, e a componente turística e a componente pescatória são para manterem Sines como determinantes ao lado da componente industrial. Exatamente. E isto ficou registrado no primeiro plano diretor que foi aprovado em Conselho de Ministros em 1990, foi o plano diretor municipal de Sines, por resolução do Conselho de Ministros, e é um plano diretor que tem duas, se há de ver, ou há de ver vocês, o plano diretor tem duas plantas de desenvolvimento. Tem a planta A, com a versão da Câmara, que é uma planta em que ficam as indústrias que estão. Certo. E é uma componente mais verde, mais ambiental, mais amiga das pessoas, mais pescatória, mais turística, etc. E tem a outra componente, que ainda era a componente do governo, de que
mais indústria, mais plataforma, Claro. mais isto, mais aquilo. Exato. E a gente tem 2 plantas no PDM. Foi o que conseguimos negociar na altura com o Governo. Só o título de curiosidade, sabem que é do representante do Gabinete da área de Sines na Comissão de Acompanhamento do Plano Diretor Municipal. Eu não sei. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres? Ok, interessante. que era funcionário do Gabinete da área de Sines na altura. É sério? Ele era funcionário do gabinete e foi nomeado, na altura, como o técnico do gabinete, presidente da Comissão de Acompanhamento do PDM. Sim. Portanto, ele, durante os 2 ou 3 anos que o nosso PDM demorou a fazer, a gente tinha reuniões com os vários departamentos do Estado e o Guterres vinha sempre. Estava muito longe sequer de suspeitar que isso ia acontecer. Estava muito longe de Mas para suspeitar te dar isso. esta ideia de que depois começámos a combater tudo isto, né? Começámos a fazer força para que a nossa visão de desenvolvimento futuro de Sines prevalecesse. Claro. O que é que vem a seguir? Como é que foi esse confronto? O que é que vem a seguir? A área de passagem protegida. Como é que é o confronto? Também, em 84 estamos a bloquear o porto de pesca, o porto industrial, queremos o porto de pesca construído. É que depois não basta só mandar o ofício e fazer a reunião com o Ministro, com o Estado de Estado, com os grupos parlamentares, com o Primeiro-Ministro, com o Presidente da República. Não basta. O pessoal tem que ajudar. Não. Claro. Pronto, em 84 o porto de pesca estava em construção. Não é? E uma... 3 anos sim. depois nós temos a área de passagem protegida aprovada em Conselho de Ministros. Era para ser uma área de passagem protegida do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, era para ser Admira, Alzura e Vila do Bispo. Uhum. Na altura, em conversa depois, na altura, Justino Santos era o Presidente da Câmara de Admira, acho que era o Marreiros ou um Silva em Alzura e era o Boaventura lá embaixo em Vila do Bispo, eram 2 câmaras da CDU e 2 câmaras do PS. E nessa altura, por nossa solicitação, puxámos a área protegida até ao Conselho de Sines. Uhum. Conseguiram? Até ao Conselho de Sines, até onde? Até a Ribeira da Junqueira, até São Torpes. E a área de passagem protegida passava a ser o tampão da instalação industrial. Daqui para o sul não metem mais. Porque anteriormente o projeto do Complexo Industrial de Sines usava indústrias desde a Ribeira da Junqueira até Vila Nova e Mil Fontes. E instalando ao longo da costa até lá. Portanto, e aí já é a segunda facada. Já estamos a ganhar 2-0. Sim. Ao intervalo, mais ou menos. 2-0 ao intervalo. Mais ou menos. Mas estavas preocupado com aquilo que foram os nossos desenvolvimentos para uma terra com maior componente hoteleira, maior componente turística, maior componente ambiental e menor componente da outra, deste tipo de indústria mais produtiva, mais agressiva, etc. Né? Portanto, estas foram as marchas que nós fomos. E a propósito das indústrias, nós em grupo costumamos ter este debate várias vezes. É evidente que as indústrias em si nos trazem uma coisa boa, que são os vários postos de trabalho. Mas, segundo sei, até há relativamente pouco tempo, aquilo a que nós chamamos nessas indústrias, sobretudo na EDP e na refinaria, na Galp, os operadores de exterior, que se calhar são a maior fatia de trabalhadores dessas 2 empresas, até há pouco tempo não havia a obrigação, ou melhor, a empresa não tinha como critério de seleção a circunstância desses operadores terem estudo superior. E nós em grupo falamos disto várias vezes. E há aqui uma questão que se coloca, que é a seguinte: será que por haver em Sines, isto é eventualmente um bocadinho polémico, mas gostava de ouvir a sua opinião a este respeito e a vossa também, o que é que vocês acham sobre isto? Será que a circunstância de haver em Sines muita oferta de emprego da indústria, sim, para pessoas com se calhar qualificação que não seja qualificação superior, pode ser um entrave para muitos jovens que eventualmente até queriam, até podiam, num universo paralelo, vir a desenvolver estudos superiores noutras áreas e que por terem a certeza, porque é evidente, em Sines qualquer homem tem emprego. É verdade ou é mentira, Sr. Pacheco? Em Sines qualquer homem tem emprego, exatamente. Será que isso... Até no mar, exatamente. Será que isso pode ser um travão para que se instalem em Sines outro tipo de serviços que não sejam os serviços industriais? Não sei. Sim, gostava de ouvir a vossa opinião. Eu lembro-me quando todos nós chegámos àquela decisão do 9º para o 10º ano em que tínhamos de decidir a nossa área, muitos dos meus colegas decidiram ir para a ETL, exatamente. A Escola Tecnológica, que é uma boa escola. Diziam, nós temos aqui a indústria, nós fazemos estes 3 anos na ETLA e depois temos trabalho de certeza. Chegam já a trabalhar com a Repsol enquanto estão na ETLA. Exatamente. Fazem essa parceria e a partir daí... E eu acho bem, a escola é boa, só que há muita gente que pensa assim, que nós temos trabalho... Já limita logo, imagina, como há muita insegurança no mercado de trabalho, sobretudo para quem entra para os primeiros anos, o facto de ter ali uma oportunidade de emprego quase praticamente garantido,
é uma espécie de boia de salvação, ou seja, Sim, talvez não se arrisquem com medo de poder falhar, enfim a carreira académica depois dá voltas e assim já tem algo a que se agarrar, algo que possam dizer, ok, eu vou ter aqui este emprego seguro até durar, mas talvez a médio e longo prazo. Sim, talvez possa ser um entrave. Até certo ponto pode começarem a fazer contas à vida, os jovens. Sim, percebem que ali estão seguros. Aquele lado seguro, sabem que mesmo que vão tirar um curso superior, se não for na área das indústrias, das engenharias ou assim, que depois voltam para Sines. Exatamente. Mas isso não é censurável. Não é censurável. É só um ponto de debate. Isto é só um ponto de debate. Acabam por ter aquele conforto. Eu até posso ir não tirar um curso, posso não seguir a área que até quero. Há sempre a garantia. Até posso querer tirar direito ou gestão, mas tenho ali as fábricas. Eu sei que se acabar ali o 12º e entrar para uma das fábricas, vou subir na carreira e até posso se calhar ter uma vida melhor do que se tirasse um curso superior. E há mais um ponto aqui que é o seguinte: há uns meses têm saído várias notícias sobre o PIB de Sines. E Sines é, segundo consta, o terceiro concelho em Portugal com o maior PIB per capita. E, portanto, as pessoas em Sines têm poder de compra sobretudo que advém da circunstância de estarem empregadas nessas empresas que pagam bastante bem. E muitas vezes cria-se aí uma dialética que é a seguinte, ou seja, eu, se calhar, com o 12º ano, ou sem sequer ter o 12º ano, sem continuar os estudos, vou trabalhar para uma empresa e vou ganhar 10. Se continuar os meus estudos e se tiver um outro tipo de profissão, vou ganhar muito menos, não é? Ou se calhar se ganhar mais é só 12 e não compensa os anos de estudo. Claro. Gostávamos de ouvir o Sr. Pacheco a este respeito. O que é que acha? Olha, eu acho que é uma opção, e está a mesmo uma opção de cada um dos jovens, não é? Digamos, ao cada um dos jovens que quer fazer o seu curso académico, até ter uma licenciatura aqui ao além, e depois vem tentar uma vida industrial, uma componente industrial na sua vida profissional, aí perdem desfavor daqueles que fizeram o contrário, não é? Que fizeram a sua vida até se calhar ao 12º ano e depois foram fazer os 18 meses à escola tecnológica. Exatamente. E aí têm aulas práticas, têm conhecimento prático daquilo que é a componente industrial, que é a vida industrial, o que é que aquilo significa, não é? Portanto, esse tem vantagens em relação a vocês, não é? É verdade. Portanto, se o jovem quiser ir para ali, seguramente, quase certeza tem trabalho garantido. Sim. E bem remunerado, normalmente. E bem remunerado, exatamente. Sim, quem vai para a escola tecnológica tem quase sempre trabalho garantido aqui na indústria, na zona. Há só uma pergunta que eu queria levantar, e é por acaso uma pergunta que o Gonçalo e eu tivemos a debater isso ainda há umas semanas, que é o facto dessa circunstância de haver logo essa vamos chamar necessidade de se fixarem logo aqui, de fazer o 12º, de ir para a ETO e arranjarem logo trabalho na parte industrial. Será que isso também não pode limitar a fixação de outro tipo de serviços? Sim, fixação de outro tipo de serviços aqui em Sines, ou seja, será que isso não é logo uma limitação à variedade, não digo de atividades económicas, mas de outro tipo de profissões? Sim, mas aí é que está a questão, enfim. Aqui na zona, não digo só em Sines, mas tu estudas em função da oportunidade que achas que já está criada e age em função da oportunidade que já está criada, ou por outro lado tentas fazer aquilo que te parece melhor, aquilo que dá mais gosto e depois tentas criar essa oportunidade. Falávamos disso a respeito do direito, não é? Sim, mas é uma conversa que podemos ter em relação ao setor terciário em geral. E a educação é que é em função do crescimento a nível industrial que tem havido em Sines, não é ao contrário. Exatamente. Por isso é só uma consequência natural de há agora uma componente nova que é a componente portuária, não é? Sim. Vai ser o Terminal 21 e o Vasta Gama aqui de seguida. Exatamente. Sim. Há aqui uma componente chinesa importantíssima. Há uma opção que o estudante de hoje pode perfeitamente e deve perfeitamente vir a ter, porque daqui a uns tempos aquela gente ali de baixo necessita de muita gente que saiba, que entenda, que converse, que escreva, que tenha um conhecimento muito concreto daquilo que é uma língua que vai vir para cá. Exatamente. Mas aquilo que se vê é que os jovens que não ficam para trabalhar na indústria normalmente vão para fora, acabam por não ficar em Sines. Vão para Lisboa, ou ficam em Lisboa neste caso. Fora das indústrias e assim Sines. Há bocado estamos a falar, falaste da hipótese do hidrogénio e... Sim, da fábrica de hidrogénio, um investimento de 3,5 mil milhões de euros. Não sei o que mais, já ouvi umas carinhas começar a falar que daqui a mais 10 anos já tem 20 mil habitantes. Exatamente, era isso mesmo que nós queríamos aqui. Mas eu também já ouvi, ou melhor, eu ouvi em 1970 que a gente em 10 anos tinha 100 mil habitantes. Em 1970? Okay. O que é que correu mal? Ou bem? Ou bem? As circunstâncias mudam muito rapidamente, hoje então ainda mais. Por isso é que isso também ajuda às vezes a alterar os planos que estão feitos. Eu vou-te enunciando as coisas. Quando o Gabinete de Sines vem, a gente ia ter um porto,
uma refinaria, uma petroquímica, uma siderurgia, uma metalurgia do cobre, umas adobeiras, mais umas estufas dos israelitas, Sim. mais uma fábrica de automóveis, mais isso aqui. Sim. E isto tudo multiplicado era o quê? Uma cidade nova em Santo André, a ampliação de Santiago de Cacém, zero crescimento em Sines, porque a gente não era para crescer na altura do ponto de vista urbano, e então, em 10 anos, 100 mil habitantes. Sim, mas no entanto estes projetos 10 anos depois isto foi a mais. Mas por exemplo, há uma questão interessante que fala-se, por exemplo, no aumento da população. Está bem que é só em 5 mil habitantes, vamos assumir que Sines tem 15 mil. Sim. Tem 14, 15 mil, sim. Mas é estranho porque estamos a falar de um contexto em que a população do país, prevê-se que a população do país nos próximos anos diminua e se concentre cada vez mais em 2, 3 centros urbanos. É um bocadinho, não estou a dizer que não é possível de ser feito, mas é estranho tendo em conta esse contexto que é previsto que vai acontecer. Sim. Não sei, eu acho que há aqui outra questão que tem de ser levantada. Enfim, há várias questões que são transversais e nós queríamos tentar perceber o seguinte hoje. Sines como vila pescatória, Sines como cidade industrial e no futuro. Nós traçámos aqui 4 cenários, que é a manutenção do polo industrial, a manutenção do polo turístico, a criação do polo turístico, a criação do polo cultural ou, eventualmente, aqui, se calhar, em segunda instância, a criação ou a construção de um polo desportivo. E se calhar agora podíamos introduzir aqui... A cidade desportiva, sim. Se calhar agora podíamos introduzir aqui a questão turística, não é? Porque houve uma notícia esta semana de que estão a ser construídas 5 unidades hoteleiras e que vão, no mínimo, duplicar, exatamente, de 800 para entre 1.600 e 1.800 camas. E nós temos visto também várias declarações de que, de facto, Sines tem muitos eventos e consegue chamar muita gente à nossa terra, como, por exemplo, se calhar o FMM é o mais paradigmático a esse respeito. Agora, o que é que sucede? Como Sines tem uma oferta de camas, ou tinha uma oferta de camas relativamente reduzida, exatamente, as outras terras circundantes é que acabavam por gozar financeiramente dos projetos que Sines criava e dos projetos que Sines construía. Parece-lhe que, ou parece-vos que a criação, esta aposta num polo turístico é uma prioridade neste momento para Sines? Desde o princípio, não é? A componente turística, como é há pouco se referi, a componente turística e pescatória é uma componente cultural determinante para o nosso desenvolvimento futuro. Não tenho nenhuma dúvida disto. Tenho preocupações com o quê? Tenho preocupações porque a pesca já não é o que era. Não é? Antigamente a maior parte dos homens iam quase todos para a pesca. Tenho preocupações porque, por exemplo, quando eu fui para a Câmara, há uns bons aninhos, em 1976, não é? Quando eu fui para a Câmara, tinha quase 2 mil pescadores. Não é? Tinha quase 2 mil pescadores, não é? E hoje tem o quem? 300? Sim, 300. É possível que sim. É para ver. Tínhamos na altura 14, 15, 16 taineiras da pesca da sardinha. Hoje temos quantas? 2? 3? Exatamente. Temos o José Farias e uma do João. Às vezes vemos-los a sair. A previsão é diminuir. É diminuir. Esta componente pescatória tem os problemas todos que nós sabemos que tem. O que fazer à pesca. Exatamente. O que fazer à pesca. O que fazer à pesca, exatamente. Porque a pesca, o mar, os barcos, os pescadores são dos maiores patrimónios de Sines. Como é que vamos... São o nosso coração, não é? São o nosso coração, sim. Nós todos temos avós, bisavós, pais, tios que estão ligados à pesca e se calhar deixamos aqui esta pequena interrogação e vamos agora para o intervalo e esperamos responder a seguir. Eventualmente. Por Linhas Enviesadas, programa feito pelos fundadores da revista Devaneio, com a presença de convidados, onde se falará de arte política e se dará palco aos eventos e aos destaques da nossa cidade. Pelas vozes de Gonçalo Naves, Gil Gonçalves, João Soares e Miguel Silva. Viva, bem-vindos de volta. Estávamos nas pescas e nas pescas permanecemos. E, portanto, lanço aqui a questão. Como é que... Enfim, vi há pouco uma entrevista do nosso presidente, Nuno Mascarenhas, a dizer que Sines se prepara para uma grande mudança de paradigma. E nesta mudança de paradigma, pergunto, se calhar aqui ao Sr. Pacheco, como é que olha para a conservação da pesca e do nosso património pescatório em Sines, na nossa cidade de futuro, com esta mudança de paradigma? Como é que nós temos que olhar para a pesca, não é? Como é que temos? Como é que olhamos? Eu tive muito medo quando, nos anos 70, quando começou o complexo industrial de Sines, eu tive muito medo que a pesca fosse lá. Eu não conseguia imaginar a minha terra sem pescadores, sem barcos de pesca. Não conseguia imaginar isto.
E a pergunta que se faz hoje é: vocês conseguem imaginar sem um porto de pesca, sem barcos de pesca e sem pescadores? Não conseguimos imaginar, mas... Conseguem? Então temos de fazer alguma coisa por isso, não é? Temos de fazer alguma coisa por isso, não é? O que fazer? Estamos na União Europeia, temos fundos comunitários, temos apoio à construção de novas embarcações, temos escolas de formação. Será porque o pessoal que vai para o mar ganha menos que o pessoal que vai para a indústria? Provavelmente é. Malta para tirar gente para tirar cartas de mestres, se calhar já não há como havia antigamente, porque o mestre ganhava razoavelmente bem. E hoje em dia. Portanto, há que ver estas coisas todas. Será que Sines não podia beneficiar de uma escola naval, por exemplo? A escola náutica? Para incentivar as pessoas a irem enverdar por esses caminhos da pesca. Sim. A pesca também não é uma coisa certa. No inverno, dificilmente eles ganham. Muitas vezes têm de juntar no verão e quando o mar está bom para e não é isso que os jovens querem hoje em dia, não é? Cada vez menos há cada vez menos gente que sai ser pescador, não é? Mesmo a trabalhares como ajudante aqui nas indústrias, tens o salário certo. Mas a coisa também é verdade. Nós temos todos os anos pelo verão algumas, não digo uma dezena, mas vários barcos de pesca de Vila do Conde, de Pausende, que vêm aqui fazer época. Sim. Há peixe para apanhar, há peixe para ganhar. Claro. Pois não é dinheiro problema. para ganhar aqui em cima. Sim. Portanto, há que articular estas coisas todas, há que pensar nisto a sério e há que fazer um programa. E acha que há interesse da nossa classe política e do nosso executivo atual em conservar esse património? A Câmara tem que ter o principal papel da Câmara Municipal de Sines em relação a tudo isto, tem que ter tanto interesse com as indústrias da plataforma, com os terminais de contentores, etc., como com a pesca, como com o hotel. Sim, tem que ter, não é? Tem que ter. Essa cisão entre o ser e o dever ser. Não é falar na pesca e deixar estar como está. Mas tem de ser tomadas medidas, tem que vai acabar por desaparecer. E obviamente, não é? Portanto, e que tipo de medidas é que acham que se Olha, agora com o aumento, estávamos a falar há bocado, com o aumento do Porto, ali a praia do Larido vai desaparecer. É menos uma praia. Isto vai aumentar a indústria, mas a pesca cada vez mais vai diminuindo. Mas falou-se nisso há anos, quando o terminal de contentores for até lá abaixo para o Santório, toda esta zona ali debaixo do Larido, do Valmarim, que era a zona de pesca dos barcos daqui, sim. Que vão ter que começar a ir mais longe, a gastar mais gasóleo, a gastar mais etc. Então há uma compensação para os barcos de pesca. E os molhos pelo esforço que têm que fazer, pelo aumento de engajes que têm que ter. Os molhos tiram a ondulação também. O mar deixa de ser ali mexido, deixa de ter tanto peixe. Porque na costa do norte há muito mais peixe. Sim, sem dúvida. Eu acho que o grande desafio era chamar os jovens para a pesca. Pois isso é complexo. Parece-me complexo. Como é chamar os pescadores, chamar a Câmara dos pescadores, chamar a Liga que está. Eu acho que é mais uma questão nacional do que propriamente isso dos chamar os jovens para a pesca. Sim, tem que começar aqui, mas acho que o principal ponto aí tinha que ser uma decisão nacional. Sim, é um problema estrutural. O que é que nós queremos fazer com as pescas a nível nacional? E depois, como não há assim tantos pontos de referência nessa atividade, depois individualmente cada um desses municípios teria que, saber conciliar o que tem. Exatamente. Não é o salário que poderia aliciar os jovens. Pois é, a segurança no trabalho. Isso. Pois, não sei. E daquilo que eu sabia, havia na Associação Nacional de Municípios Portugueses uma secção de municípios com postos de pesca. Que articulavam atuações, faziam pontos de situação de como é que estava a atividade em cada um dos portos, desde lá acima até o Algarve, como é que está, e definiam linhas de orientação, linhas políticas para ir conversar com isto. Sim. Portanto, como é que as coisas estão a funcionar, como é que não estão a funcionar, é preciso saber. E agora não estão a funcionar, se calhar. Ou não estão a funcionar. O incentivo financeiro é sempre... Exatamente, sim. No fim de contas acaba por ir dar tudo ao cifrão, não é? Porque... E tinha agora aqui uma questão totalmente diferente, tentando virar aqui mesmo um bocadinho ao contrário, e eu gostava de ouvir o Sr. Pacheco a este respeito. Nós temos em Sines, neste momento, se calhar, vários nomes políticos que se dedicaram à vida política, à carreira política na nossa cidade, que estão ou na reforma ou quase a chegar à reforma. Se calhar podíamos dizer aqui 4 ou 5 pessoas que foram muito importantes para Sines, mas que estão cada vez mais a afastar-se da vida política, fruto da idade. Como é que o Sr. Pacheco olha para a geração de políticos emergentes em Sines e para a atividade política que hoje em dia se pratica em Sines, na nossa cidade? O que é que lhe parece? Olha, está como na pesca. Tal como na pesca. Estão a desaparecer cada vez mais. Vão desaparecendo. Antes pescador do que político ou antes político do que pescador? As duas coisas. O pescador é político, não é? Não sei se o político será pescador, mas... Político é um pescador de homens. Político é um pescador de homens. Boa frase. Viste isso no Aristóteles, não foi? Sim. Viste isso no Aristóteles, sim. E agora, se calhar, podemos introduzir aqui um outro tema. Mas eu posso tentar ajudar a compreender a situação, claro. Não é?
É natural, e eu também defendo isso, que os mais velhos se vão afastando. Não defendo de maneira nenhuma que se vão perpetuando para o poder aos 60, aos 70, aos 80 anos. Também já não parte. Os tempos que hoje vivemos já não têm nada a ver com isso. Né? Acho que uma pessoa chega ali aos 60, 70 anos, acho que a sua vida, do ponto de vista ativo, seja político ou de qualquer, deve dar lugar a quem tem 30 e 40, porque está na plena pujança das suas atividades e da sua intelectualidade. É nessa altura que se está. Não é aos 60 e aos 70. A gente aos 60 e aos 70 anos estamos naquela de já vivemos, temos uma experiência, conhecemos a vida, mas já nos falta a dinâmica e a capacidade de fazer as coisas sem saber os resultados. Não é? Sim. Sem saber os resultados. Não, faço o que acho que tenho que fazer. E veio este, se for assim, não quer saber. Logo se vê. E isso faz aos 30 anos, acho que é. Sim. Nós já nos faz aos 60 e aos 70. E é por isso que as cidades mudam e avançam com este tipo de dinâmica que tem a ver com os jovens. Não? Essencialmente com o pensamento jovem, com a coragem dos jovens e com tudo isso. E inspira-lhe confiança o pensamento jovem que neste momento se faz em Sines? Sempre. Comparando com o seu tempo, fazendo um paralelismo com o seu tempo. Não tenho comparação porque o meu tempo é o tempo que eu vendo do 25 de Abril. Não é? Eram tempos diferentes. Não tens hoje aquela reserva de fogo e de gás que a gente recebeu com o 25 de Abril. Claro. É um novo começo. Nós recebemos, a gente tinha feito a guerra colonial, tínhamos aturado o Salazar e o Caetano, né? Tínhamos bebido algumas expectativas com o Marcelo Caetano quando ele vai para Primeiro-Ministro. E depois não acabou com a guerra colonial e manteve a situação toda tal como estava. Portanto, depois recebemos o 25 de Abril. Né? Sim. A vontade de mudar as coisas é de tal ordem que a gente não dormia, não havia tempo para ir para a cama, não é? Isto é para fazer coisas todos os dias. Sim. Hoje, quase 50 anos depois, isso move a sociedade, move as pessoas. Isso hoje não há essa força e essa coragem pura nos jovens de hoje em dia, para não? Mas há a mesma dinâmica que é pertença dos jovens. A juventude, a força, a insatisfação, a querer fazer coisas, etc. Acha que há? Acho que há. Parece. Há sempre, pá. Não sei se há. Vocês são provas disso, estão aqui a fazer. Sim, certo. Tudo bem, certo. Aqui, pronto, ficámos esclarecidos na medida do possível, na medida do esclarecimento possível nestes temas. E há aqui uma outra questão que nos é particularmente cara, porque nós oferecemos aqui uma devaneio ao Sr. Pacheco. O Sr. Pacheco sabe que a nossa revista é sobretudo uma revista cultural, uma revista que também tenta entrar de alguma maneira no espaço político, uma revista partidária e independente, mas é uma revista sobretudo cultural. E nós tentamos dar um contributo sobretudo a nível da criação, do incentivo à criação e à fruição artísticas. E surge-nos muitas vezes a questão de Sines como polo cultural. E há quem tenha a tendência para dizer que Sines é um deserto cultural, que não acontece rigorosamente nada na nossa cidade. Sim, isto é uma opinião... Para além do FMM, que nunca acontece nada. Exatamente, sim. Não, mas há muitas dessas pessoas acabam por desvalorizar também o FMM. Mas eu acho que nós os quatro em grupo, e vocês corrigem-me se estiver enganado, temos uma opinião um bocadinho distinta. Nós achamos que há uma oferta cultural relativamente razoável em Sines, há uma série de polos de interesse, o FMM, o Teatro do Mar, o Centro Cultural, o Centro de Artes, os eventos. Parece-nos é que depois a população não adere. Nós temos ido frequentemente ver alguns espetáculos, algumas performances ao Centro de Artes, que até são publicitadas com cartazes grandes e por aí fora, e depois temos meia sala, um terço de sala, e o que é que acha que está mal? Acha que o povo siniense, as pessoas sinienses, os jovens sinienses e os menos jovens são difíceis de cativar, mas por outro lado depois vamos ali à Rua dos Bares à noite, desde quarta-feira a sábado, e temos 300 pessoas naquela rua, se calhar 200 pessoas naquela rua, quando está a acontecer... Nós também estamos lá. Nós também estamos lá, mas nós vamos às duas, não é? Mas agora estávamos a falar de, por exemplo, homenagear o património que temos com os pescadores, e nós tivemos, e temos, acho que ainda está em exposição agora, a exposição do Vítor. Já não está, acabou 26 de janeiro. Isso, mas teve agora há pouco tempo, era só uma exposição com pescadores. Não. A exposição é... O que é que eu posso dizer? Dos fotógrafos é que a parte era sobre os pescadores, o resto era o que eles quisessem. Era os temas diversos. Mas esse fotógrafo não era Eu vi duas situações diferenciadas. Nos anos 80, nós tentámos fazer duas coisas extremamente importantes do ponto de vista da cultura e do desporto. Não é? Criar infraestruturas para... na parte do cultural... Fizemos, logo no início dos anos 80, o chamado Núcleo Cultural da Câmara Municipal de Sines,
para o qual eu contratei na altura o Alberto. Uhum. O Alberto vem da Bélgica, vem para cá e vai trabalhar para a Câmara Municipal, para o Núcleo Cultural. A seguir, convidei um conjunto de pessoas, meio de pessoas, para o Centro Cultural de Américo Nunes. O Centro Cultural de Américo Nunes, a Câmara procedeu às obras, fez a reparação do edifício, era um edifício da Misericórdia, fizemos um protocolo com a Misericórdia e ficámos detentores do edifício, para esse fim cultural. Essa comissão administrativa, essa comissão que ficou à frente do Centro Cultural, fazia um plano de atividades, fazia um programa de iniciativas anualmente, ao qual a Câmara financiava, e se possível, e várias vezes, sempre colocou funcionários à sua disposição para que não só tivesse meios financeiros, mas também tivesse meios humanos suficientes para poderem dar cabimento àquilo que eram as suas programações. Deste trabalho, deste núcleo, deste centro cultural, veio o Teatro do Mar, veio o Teatro da Oficina, veio o Teatro do Baú, vieram vários grupos de teatro, veio o Teatro da Revista do Bairro Marítimo. Do investimento que se fez na sede da banda veio a nova banda de música de Sines, uma escola de música em Sines. A banda chegou a ter 40, 50, 60 figuras a funcionar todos os dias. Portanto, isto começou a funcionar em tudo isso. Né? No Centro Cultural começaram a surgir. Nós reeditámos nessa altura aquilo que eram os antigas obras literárias de alguns escritores de Sines, o Luís Lopes, eu recordo de ter reeditado o Luís Lopes, a Cláudia de Campos, a Arlete Guerreiro, uma série deles. O Manel da Silva, salvo que tinha feito um romance que contava a Inglaterra. Portanto, há uma série de livros que nós reeditamos nessa altura. Sim, está tudo no Centro de Artes, na Biblioteca do Centro de Artes, lá na secção. Com essa preocupação do Centro Cultural, ainda no Centro Cultural de Américo. Portanto, isto fervilhava. Nós tínhamos teatro todos os dias, a Julieta tinha teatro de rua que era todos os anos, começou a andar por essa Europa, porque as coisas andavam. Nós tínhamos, eu recordo que nessa altura havia 2 polos culturais no Alentejo, que era aqui a gente Évora. Era o nosso Centro Cultural de Américo Nunes, assim dizia que a Câmara financiava, e era o Centro de Évora. Mas fervilhava, se calhar, peguei nas suas palavras, porque estávamos no rescaldo ainda, nos resquícios do 25 de Abril. Eu não digo que estávamos, não, isso significa que a Câmara fez o edifício, a Câmara deu financiamento, a Câmara pôs lá funcionários. Não, aí calma. E agora está fechado porquê? A Câmara não deu financiamentos, a Câmara não reparou o edifício, a Câmara não quis saber daquilo, a Câmara não pôs lá funcionários. Então. Sabemos que o Centro Cultural está a passar por dificuldades, sim. Está fechado. Está fechado. Já fez a Assembleia Geral para extinguir o Centro Cultural. Sim. É inadmissível que a Câmara permita uma coisa que isto aconteça. Eu lembro do Coelho, estava na Assembleia Municipal ainda, e eu lembro-me de ir lá à direção do Centro Cultural, uma Assembleia Municipal, acusar o Presidente da Câmara, quando o Centro de Artes abriu, de querer fechar o Centro Cultural. O senhor quer fechar isto. O senhor quer ter só aquilo a funcionar. Porque vamos dar isto, não nos dá aquilo, nem paga aquilo que nos deve. Eu lembro desta conversa, mas também não sei. Mas eu julgo que agora vai haver um centro ao lado do Centro de Artes de apoio também ao Centro de Artes, que vai servir como centro cultural. Que apoios há hoje? Acho que sim. Que apoios existem hoje? Mas a nível de infraestruturas, por exemplo, o Sr. Pacheco concordará que é rara a terra em Portugal com a dimensão de Sines que tem uma infraestrutura como o Centro de Artes e uma infraestrutura como o Festival FMM, que acaba por ser, é um evento, mas é quase um movimento, não é? FMM é um evento e movimento, e portanto parece-me que Sines, sendo uma cidade pequena, com 14 mil habitantes, 15 mil habitantes, tem muita sorte em ter estes 2 ativos. Ainda por mais afastada relativamente afastada dos centros urbanos. A questão não é não é? Ou eu tenho uma atividade cultural e um núcleo cultural e um polo cultural em Sines feito com os chineses, ou eu tenho uma atividade cultural trazida de fora. Mas a questão não é A questão não é sim, não são alternativas, exatamente. Uma atividade cultural para os meus agentes culturais locais. Dinâmica, capaz de angariar mais, de puxar por aquilo que as pessoas são capazes de dar, são capazes de ter isso, fazer isso, e trazer para que essa gente beba depois na experiência estrangeira, na experiência dos outros lados, conhecimentos que só cá não tem. Exatamente. Eu posso fazer isso, eu posso trazer grupos de teatro cá, posso trazer conjuntos de música, de todo tipo de música cá, para que aqueles que se vierem cá, que eu vou financiar, que eu vou ajudar, possam também aprender e possam chegar ao nível dos outros. Sim. É isto que se chama política cultural. O resto é como tu referiste, porque muitas dessas bandas e teatros que são trazidos cá, a população não adere tanto.
Se calhar por isso é que também não há mais eventos. Isso é pena, porque acabam, se calhar dizem que não gosto, não vou porque não gosto, não faz o meu tipo, mas não apoiarmos estas bandas pequeninas ou estes eventos pequeninos vão fazendo aqui. Depois, se calhar, se queremos uma coisa pequenina para 100, 200 pessoas e nem isso vem, se vamos fazer um investimento maior para 1000 pessoas, vai ser só dinheiro perdido. E se calhar a falta de aderência um bocadinho da população também prejudica a criação de... Lembras-te daquilo que nós falámos há 2 semanas quando estamos a debater a arte? Ou seja, o valor do produto e a aprovação depois pelo público às vezes pode não coincidir. Claro. Talvez aqui seja um desses casos. Digo eu, é uma opinião. Mas aquilo que o Sr. estava a realçar era a importância de apostar nos jovens artistas de Sines. Sim, daquilo que já está feito. E não só naquilo que vem de fora para dar num determinado... Num espaço de tempo de uma semana ou 2. Não, claro que sim. Fora vem alimentar o que a gente tem aqui. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Deve acontecer. É assim que isso deve acontecer. Claro que sim, mas para além do Centro de Artes temos, por exemplo, a Escola de Música, que também foi feita... Sim, mas eu concordo com isso, mas parece-me que nós não podemos esperar que o investimento seja todo feito de fora para dentro. Enfim, no meu texto para a Devaneio 2 falo disso. Nós não temos de vir do global para o local, temos que tentar ir do local para o global. E eu acho que aquilo que me parece é que os jovens de Sines que queiram de facto começar uma carreira, um movimento, a construção de uma obra, parece-me que em Sines têm condições para o fazer. Em primeiro lugar, porque nós em Sines, isto é fruto da sorte, fruto do acaso, nós escolheu isso, temos uma cidade muito bonita, pelo menos da linha do Jardim das Descobertas para lá, portanto, em termos da linha do Centro de Artes para lá, temos uma cidade lindíssima, inspiradora, melancólica, nostálgica, uma coisa fantástica. Nós gostamos muito de dar voltinhas naquelas ruas. E depois temos todas essas infraestruturas. Temos a sorte de ter em Sines o Teatro do Mar, temos a sorte de ser herdeiros... Artistas da Terra. Somos herdeiros do Alberto. Isso foi construído. Sorte nossa, de neste caso, neste momento, podermos usufruir tudo isso. Dos jovens. Eu devia estar preocupado porque, entretanto, a Julieta não conseguiu o apoio do Estado da Cultura. Não é? Sim, também vimos. Mas então aí tem que estar a Câmara. Claro, sem dúvida nenhuma. Mas a questão que me parece que tem de ser aqui colocada é a seguinte: será que os jovens têm de esperar que surjam oportunidades de fora e ficar sentados à espera, ou têm de eles próprios criar oportunidades? Quem é que pode dinamizar isso? Eu acho que sim, nós achamos quem todos. Quem é que pode dinamizar isso? Para além da A Câmara Municipal, exatamente. Tem sempre de haver o apoio da Câmara Municipal e isso estamos 100% de acordo. Mas o primeiro desejo, a primeira sede, a primeira vontade tem que ser dos próprios. Exato. Tem que ser daquilo, como o Gil já disse, um cataclismo interior, não é? Exatamente. Que faça com que haja essa sede. Nós estamos fortíssimos com as expressões. Isso foi citado. Não foi citado. Foi citado, sim. Eu não sei, sim. Eu ouvi dizer que houve alguém que disse alguma coisa sobre isso. Não, mas parece... Não, ensinar a andar, ou ensinar a pescar e depois cada um. Exatamente. Nós achamos, enfim, isto aqui, politiquices e partidarismos à parte, até porque nenhum de nós aqui faz parte de nenhum partido e a nossa revista Mas era tempo, não é? Eu acho que não é preciso fazermos parte de um partido para termos uma atividade política ativa, Sr. Pacheco. Como é que vão concorrer à Câmara depois? Diga? Como é que vão concorrer à Câmara? Há movimentos independentes, não é? Agora os independentes é para não fazer nada. Ok. Fica a nota. Mas o senhor, agora pegando nisso e fazendo aqui uma última pergunta um bocadinho fora da caixa, o senhor Pacheco não acha que a luta política se faz também fora da atividade política ou partidária, se faz através da arte, por exemplo? Acha que a nossa revista, por exemplo, pode ser um instrumento de luta política? A arte foi das principais armas de combate ao fascismo. Claro, exatamente. Nós falámos disso há 2 semanas com o Prazo cá e com o Igor. E hoje há de ser das principais vertentes de combate a este marasmo que por aí existe, não é? Deve ser. Sim. Esperamos que a nossa revista seja. Esperamos que a nossa revista seja, sim. E pronto, meus senhores, não sei o que é que querem dizer mais. Há muitas coisas para dizer. Sobretudo esperamos que não chegámos a nenhuma conclusão. Já viram? Mas era suposto chegar. Lá está. Eu acho que não era suposto. Eu peço desculpa, mas chegámos a várias conclusões. Primeira conclusão, nós temos uma componente pescatória em Sines forte. Exatamente. Segunda conclusão, temos uma componente cultural aqui em Sines fundada na população de Sines e acompanhada pelos movimentos que vêm dos exteriores para enriquecer e para ela beber e ganhar com isso. Sim. Queremos atividade industrial em Sines cada vez mais limpa, com menos consequências sem dúvida. Na saúde das populações. Sem dúvida. E não sequer falámos do comboio. Afinal foi melhor do que falámos do comboio. Nós falámos. Porquê? Porque nós precisamos de uma segunda linha de comboio para servir o Porto de Sines. Não só aquela que
falaste há bocado com umas carentes de ligação a Grândola para ir ao Pinhal Novo. Exatamente, sim. Depois fala daí, mas o Porto de Sines, para a capacidade de contentores que vai movimentar, já se fala em 7 milhões de contentores daqui a uns tempos, vai necessitar de uma segunda via de saída de contentores daqui. Porque estar a usar tudo para a Península de Setúbal é afogar aquilo tudo. É o aeroporto, é os contentores de Sines, vai ser os contentores de Setúbal. Há uma altura que aquilo fez. Então nós fizemos uma segunda saída aqui em Sines para garantir que os contentores que vêm para aqui, que se vêm embora para a Espanha e para a Europa. E a segunda via férrea de saída é para a Funcheira, e é para Beja, e é para Casa Branca, e depois para Évora e para Caia. Essa é a segunda alternativa. Que está no papel, mas até passar à prática... Não interessa. Mas nós já dissemos o que é que pensamos em relação à saída, a forma que o Porto de Sines tem que ser servido de ferrovias. Aliás, eu até tenho um trabalho de políticas públicas de hoje sobre isso. Nós, enquanto jovens estudantes em Lisboa, se calhar damos mais importância à ligação ferroviária de passageiros. Enfim, é um particularismo. Faz muita falta para os jovens. E ligação ao troço da A2. Com 7 milhões de contentores. Claro, sim, eu estava a ironizar, evidente que sim. Estávamos aqui todos numa brincadeira, que afinal foi o que isto foi. Podemos ir com os contentores? Sim, podemos ir com os contentores. É uma possibilidade. Não, mas de facto chegámos a conclusões muito importantes e, portanto, agradecemos aqui novamente a presença. E no próximo programa vamos falar sobre... E no próximo programa, que é de hoje a 15 dias. Não falámos em livros, nem nada. Já viu. Fica para o próximo. Se quiser vir cá daqui a 2 semanas, com certeza. Eu tenho prometido à Rádio Sines vir cá quando sair o meu livro sobre histórias aqui da Terra, que eu servi de uma situação que nós temos aqui em Sines, que é particular. Nós temos em Sines 2 casas de Vasco da Gama. Não é? Uma no Castelo e outra lá mais abaixo. E eu, por conhecimentos, não são eclesiásticos, mas quase, cheguei à conclusão que havia 2 Vascos da Gama. E cada um nasceu num sítio. 2 Vascos da Gama? O livro vai ser 2 Vascos da Gama, filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Sim. Não é? Portanto, o livro vai ser porreiro, porque vai dar uma nova versão de quem é aquele homem. E quer antecipar data de publicação? Nada, era para ter saído já. Mas era para ter saído já? A minha editora ligou-me lá há muito tempo a dizer, quando sair, eu telefone. Ok. Dá sempre jeito o autor saber quando é que sai o livro, não é? Telefone. E pronto, meus senhores, ficamos por aqui. Muito obrigado por terem vindo. A vocês os 3, ao Sr. Pacheco novamente, muito obrigado. À Rádio Sines novamente, obrigado. E mantenham-se atentos à Devaneio e a tudo o resto que acontece em Sines e fora de Sines. Não é? Obrigado. Por Linhas Enviesadas, programa feito pelos fundadores da revista Devaneio, com a presença de convidados, onde se falará de arte política e se dará palco aos eventos e aos destaques da nossa cidade. Pelas vozes de Gonçalo Naves, Gil Gonçalves, João Soares e Miguel Silva.